Costumamos acreditar que a política é um evento isolado, uma engrenagem barulhenta que gira apenas em Brasília ou em épocas de eleição. No entanto, essa é a primeira grande ilusão que precisamos quebrar. A política não é um lugar, é o ar que respiramos. Ela está materializada no custo do feijão que chega à nossa mesa, no valor do aluguel que consome o salário das famílias, na qualidade do remédio disponível na prateleira da farmácia e, especialmente para a juventude, no desemprego, que atinge mais que o dobro da média nacional. Enquanto a taxa geral fica em torno de 5 a 6%, entre jovens de 18 a 24 anos, chega a 12% ou mais, segundo os dados recentes do IBGE. Negar a política é, ironicamente, um ato político de profunda submissão. Bertolt Brecht foi cirúrgico ao definir o que chamou de analfabeto político. Ele não se refere àquele que não sabe ler letras, mas àquele que se recusa a ler a realidade. O analfabeto político é aquele que estufa o peito para declarar o seu ódio à política, ignorando que a sua pretensa neutralidade é o solo fértil onde florescem a corrupção e a exploração. Ao se calar, ele não se torna livre, ele se torna um cúmplice silencioso do político vigarista e do lacaio dos exploradores. Essa ideia se cruza com o pensamento de Antônio Gramsci, que, em seu manifesto Odeio os Indiferentes, descreve a indiferença como o peso morto da história. Para Gramsci, o que acontece de ruim na sociedade não é apenas a culpa de quem age mal, mas de todos que permitem que o mal aconteça através da sua passividade. A juventude, ao se fechar no desinteresse, corre o risco de se tornar esse peso morto, especialmente quando vemos que, apesar de 22% dos jovens de 15 a 29 anos estarem na condição nem estudam, nem trabalham. Muitos ainda veem a política como algo distante de suas vidas. Mas, afinal, o que significa politizar-se? Segundo as reflexões de Perry Anderson e outros teóricos, politizar-se não é simplesmente escolher um lado ou decorar siglas partidárias. Politizar-se é um processo de alfabetização social, é compreender que relações de poder é que moldam a nossa existência. É entender que os problemas que enfrentamos não são naturais ou divinos, mas construídos por decisões humanas. Ser politizado é deixar de ver o mundo como um espectador passivo e passar a enxergá-lo como um território de disputa. É a transição da opinião vazia para a consciência crítica. Quando a juventude questiona o papel transformador que possui no Brasil, ela está, na verdade, reivindicando o seu direito de intervir no desenho do futuro. E os números mostram que esse potencial existe. Nas eleições municipais de 2024, o número de eleitores de 16 e 17 anos cresceu em 78% em relação a 2020, chegando a 1,8 milhão, com alta taxa de comparecimento. A juventude brasileira vive um paradoxo. Ao mesmo tempo em que há um desinteresse visível pela política institucional partidária, existe uma efervescência de novas formas de participação. O desafio contemporâneo é transformar o ativismo digital e as indignações momentâneas em participação política sólida e contínua. Como Jana Rabelo discute, o papel transformador da juventude exige que ocupemos os espaços de debate. Não podemos permitir que o desânimo contra o sistema atual nos leve ao analfabetismo político. A participação política é o único antídoto contra o domínio dos vigaristas citado por Brecht, seja através de grêmios, coletivos ou da simples vigilância cidadã. O jovem é o único capaz de oxigenar as estruturas que hoje parecem arcaicas. Podemos ver pela história recente. Em 2013, os jovens protagonizaram as Jornadas de Junho, começando por protestos contra o aumento da tarifa do transporte e ampliando para as demandas por educação, saúde e contra a corrupção, o que resultou em leis destinando royalties do petróleo para esses setores. Antes, os caras pintadas derrubaram Collor em 1992, e os estudantes secundaristas ocuparam escolas em 2015 e 2016 contra o sucateamento da educação. Hoje, com mais de 20 milhões de jovens entre 16 e 24 anos aptos a votar, e pesquisas mostrando que 66% valorizam a democracia, mas desconfiam de partidos, o momento é de converter essa energia em ação concreta, não só votar, mas candidatar-se, fiscalizar e construir alternativas. A política decidirá o seu futuro, quer você participe ou não. A diferença é que, ao participar, você tem a chance de segurar o leme.
Não seja o analfabeto que se orgulha da própria cegueira. Não seja o indiferente que permite que a história seja escrita por mãos alheias. Politize-se, entenda o custo da vida, questione as decisões do poder e reconheça que a sua voz, somada de outros, é a única força capaz de converter a indiferença em mudança. O futuro não é algo que simplesmente acontece. O futuro é algo que se constrói politicamente todos os dias. Com o crescimento do eleitorado jovem e o legado de movimentos passados, a juventude hoje tem mais poder do que imagina. Basta escolher não ser inerte.